Bom, meu nome é Rafael Gustavo Bernardo, meu nome completo. Eu sou natural aqui de Rio Preto, nascido nessa cidade, criado. Sou filho do Márcio, filho da Carol, e tenho uma irmã, a Kelly, que hoje é a minha sócia na empresa. E sempre gostei de brincar na rua. A gente vê hoje em dia as pessoas, as crianças, né? Não tem muito esse hábito, fica mais no celular. Eu agradeço aos meus pais que sempre me incentivaram a praticar esporte, atividade física. Nós éramos sócios do Clube Monte Líbano. Eu participava dos dentinhos, né? Desde o grupo 1 até o grupo 5. Então sempre pratiquei o futebol no clube, por incentivo dos meus pais. Isso me ajudou bastante no hábito de praticar esporte. Eu pratico atividade física até hoje. Daí, certa vez, na aquática, teve uma colônia de férias e eu participei por incentivo da minha mãe. E lá fizeram uma pequena peneira para separar algumas pessoas para um time de treinamento de basquete. E eu passei nessa peneira e comecei a treinar basquetebol de forma mais profissional, né? Desde o mini-mirim, fui até o infanto juvenil. E chegou um momento, meu pai sempre gostou muito de kart, de velocidade. Daí eu tive que escolher o basquete ou o kart. Daí eu fui pro kart, disputei campeonato paulista, campeonato brasileiro de kart também. Então assim, a minha vida foi sempre pautada no esporte. Com isso, por eu sempre ter praticado esporte, quando eu cheguei nos meus 16 anos, eu tive que escolher uma faculdade. Daí eu escolhi a faculdade de Educação Física. Por sempre gostar de esporte, praticar e ser uma coisa que eu sempre fazia parte da minha vida, né? E fiz a faculdade em Catanduva. E nesse mesmo ano, no ano de 1996, que eu entrei na faculdade, porque não tinha educação física em Rio Preto, então eu tinha que me deslocar todos os dias para Catanduva, foi o mesmo ano que nós iniciamos a Deguste, que é o restaurante, que é toda a nossa história de empreendedorismo, né? E lá no restaurante foi uma escola para mim, porque como era uma empresa pequena, eu participava de tudo, né? Desde ficar no caixa, cortar um tomate, fazer compra, entregar marmitex. Então, hoje a nossa empresa chegou onde chegou com muita luta, com muito trabalho. Era um restaurante pequeno, daí nós começamos a fornecer para empresas refeições. Então os donos das grandes empresas de Rio Preto iam almoçar no nosso restaurante e começaram a perguntar se a gente fornecia também refeições para a empresa. E a gente sempre ligado no desafio, né, e querendo crescer, porque isso é o que move o empreendedor, né? A busca do crescimento, de melhorar de vida e fazer as coisas acontecerem. A gente sempre aceitava os desafios. E nesse passar do tempo a empresa foi crescendo, nós passamos por um outro momento que nós deixamos de fornecer refeições transportadas e começamos a montar os restaurantes totalmente em loco nas empresas. Então hoje, que é o nosso formato atual, a gente consegue atender cliente a 1.300 quilômetros daqui de Rio Preto com esse formato. E eu devo todo a minha vida, o que eu conquistei nessa empresa. A gente se conheceu no Vila Dionísio, né? Um bar de rock aqui em Rio Preto. E ela não dá o braço a torcer, mas foi ela que me agarrou. É uma história engraçada, porque depois do dia que a gente se conheceu, a gente namorou só 3 meses, né, Lina? E depois desses 3 meses a gente resolveu casar. Então foram um namoro relâmpago. Um noivado de 1 mês. Noivado de 1 mês e já casamos. E o nosso casamento, como todo casamento, o início é muito difícil, né? Tem até uma outra historinha que ela um dia estava em casa, ela quis fugir de pijama porque não aguentava mais. Aí ele foi me buscar no estacionamento. Fui buscar no estacionamento. Não, calma, vai dar certo, vamos continuar. Casamento sempre foi uma parceria, né? Foi. A gente acha que casar é aquele conto de fadas, as pessoas imaginam isso. Mas foi muito difícil se adaptar. E depois, quando vem os filhos, né, a nossa primeira filha, aí que coloca à prova o casamento, né?
E um filho, é só quando você tem um filho, as pessoas que têm um filho sabem disso, transforma a nossa vida, né? A gente consegue entender a palavra e o sentimento amor quando você tem um filho. E quando veio a segunda filha, mais ainda, mais desafios, o custo, né, de uma criança é alto, né? Então a gente sempre busca dar o melhor para os nossos filhos. Então a responsabilidade aumenta e a gente vai à luta e modifica tudo. O amor que eu sinto pelas minhas filhas, ele é indescritível, você não consegue nem mensurar. Ao ponto, você tá comendo um lanche, se a tua esposa pede o último pedacinho do lanche, você não dá pra ela. Mas pra tua filha você dá. Sabe? Você sabe aquele sorvete de canudinho que tem o chocolate finalzinho, que você não daria pra ninguém? Pro seu filho você dá. Então, o amor chega nesse ponto, né? Que você deixa de lado tudo, você dá a sua vida pro seu filho, né? Tudo que você tem de melhor, você dá a sua vida, o seu tempo, tudo pro filho, né? Então, o filho, nossa, é legal a questão da paternidade, que faz a gente crescer como pessoa, né? Como sentimento, menos egoísta, né? Eu acho que um filho na nossa vida, ele é tudo, né? Para tudo.